Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos revelou o amor de Cristo. Muito bom dia. Nós hoje celebramos a Eucaristia em Ação de Graças pelos 65 anos de matrimónio da família Santos, Sr. António e Francelina Santos, e damos, portanto, graças a Deus pelo dom da família, num tempo em que essa família sofre tanto, divórcios, separações, tantas coisas, umas pensadas, outras projetadas, outras por acaso, mas a família hoje está no centro de um grande drama no nosso mundo. Portanto, nós damos graças a Deus pelos 65 anos de matrimónio. E para melhor celebrar esta Eucaristia, damos graças a Deus e pedimos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de bondade, concedei propício à vossa Igreja, que, reunida pelo Espírito Santo, se dedique totalmente ao vosso serviço e realize a vossa vontade num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, disse Paulo aos anciões da igreja de Éfeso: tende cuidado convosco e com todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que, depois da minha partida, se hão de introduzir entre vós lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Diante de vós mesmos se hão de erguer homens com palavras perversas, para arrastarem os discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes, e lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós. Agora entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de constituir o edifício e conceder a herança a todos os santificados. Não desejei prata, ouro ou vestuário de ninguém. Vós próprios sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos mostrei que é trabalho assim que devemos acudir aos mais fracos. E recordo das palavras do Senhor Jesus: há mais facilidade em dar do que em receber. Dito isto, Paulo pôs-se de joelhos e orou com eles. Todos romperam em pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, começaram a abraçá-lo, consternados sobretudo por ele lhes ter dito que não mais tornariam a ver o seu rosto. Em seguida, acompanharam-no até ao barco. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e orou deste modo: Pai Santo, guarda-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em Teu nome, o nome que me destes. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, e assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou para Ti, e digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a Tua palavra, e o mundo odiou-os, por não serem do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagro-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos, portanto, a celebrar os 65 anos de matrimónio. É um dom de Deus, do Sr. António e da Dona Francelina. Um grande dom de Deus. Tantos anos de matrimónio, os dois. Mas, sobretudo, faz sentido nós, atualmente, celebrarmos os grandes aniversários do matrimónio por causa da crise em que se encontram as nossas famílias. É um testemunho. Nem tudo foi fácil, não foi tudo rosas, também houve espinhos. Eu lembro-me de num dia que celebramos São José Anchieta, o São José Anchieta, que é o primeiro padre que celebrou missa no dia 25 de janeiro em São Paulo. E por causa dessa missa, da chegada à zona de São Paulo de José Anchieta, é que São Paulo, a cidade de São Paulo, tem o nome de São Paulo, porque foi no primeiro dia, a primeira missa foi celebrada no dia de São Paulo, 25 de janeiro, em São Paulo, onde hoje é São Paulo. E quando nós celebramos José Anchieta, o casal disse: olha, nós estivemos lá, na zona onde que se chama de Anchieta, porque o nome José Anchieta nasceu nas Canárias. Nós sabemos que as Canárias umas vezes foram portuguesas, outras vezes foram espanholas, e agora representemente são espanholas. Mas ele veio muito jovem para Coimbra a estudar. O José Anchieta estudou em Coimbra e nos últimos anos que esteve em Portugal, ele foi desenganado pelos médicos, que ia morrer. E, portanto, ele pediu aos superiores dele, jesuítas, pediu aos superiores para ir para o Brasil, porque morrer em Portugal ou morrer no Brasil era a mesma coisa. O Brasil estava a começar. E ninguém sabe o que é que se passou, mas ele no Brasil teve uma saúde de ferro. Mudou completamente. Foi um grande apóstolo do Brasil e hoje é considerado o fundador do cristianismo no Brasil. Portanto, logo no princípio. Portanto, o casal de santos disse: nós vivemos ali na zona onde está a igreja, com os restos mortais de José Anchieta. E, portanto, nós damos graças a Deus. A nossa vida como dos casais, das famílias, pessoais, passam por várias fases, vários lugares. Portanto, emigrar para aqui, emigrar para ali, a nossa vida não é fácil. E a grande lição que nós temos que dar hoje para os nossos jovens é nunca desistir, é nunca desanimar. Vivemos num tempo em que as pessoas desistem com muita facilidade.
Ainda na semana passada alguém me dizia que aqui um jovem canadiano, porque a sua namorada lhe foi infiel, pôs fim à vida. E portanto nós temos que aprender a recomeçar, temos que aprender a erguer a cabeça, temos que, apesar de seja o drama do tamanho que for, não é o fim, porque o nosso projeto é para Deus. E portanto imigra-se para o Brasil, depois imigra-se para o Canadá. Eu próprio já passei por um conjunto de países de imigração, e em todo o lado encontrei, por exemplo, portugueses muito felizes, em todo o lado. É o testemunho que eu tenho que dar. Na Alemanha, famílias completamente realizadas, na Suíça, em Londres, aqui no Canadá. Quando cheguei, fui para Toronto, mas uns poucos meses depois aqui, e em todo o lado eu encontrei pessoas a dar este testemunho de luta e de esforço para encontrar novas saídas, porque é esse o chamamento de Deus, a erguer a cabeça, a levantarmos a cabeça e a não desistir. Vivemos num tempo muito perigoso atualmente. Eu lembro-me dos anos 80, que era estudante, estive na universidade nos anos 80 e depois 90, podia-se dizer tudo. E até aqueles que hoje estão no poder e estão a querer proibir de falar, naquela altura era só disparates, e ai de quem pusesse em causa. Hoje criaram os critérios e estão a mandar calar. Mas nós não podemos curvar a cabeça. Nós temos que saber que o nosso caminho é para Deus. Sabemos ler os acontecimentos da história. Sabemos de onde viemos. Sabemos que na década, eu e vós todos, lembrai-vos dos disparates dos anos 80, 90, em que se queria desmoronar tudo e podia-se dizer tudo, e ai de quem pusesse em causa os maiores disparates. Não se podia pôr os maiores disparates. Hoje chegámos a um tempo que até os próprios jovens, em nome não se sabe bem do que, querem mandar calar, querem fazer silêncio. E é humoristas, é políticos, quem não for naquela linha tem que se mandar calar. Mas nós, na vida, temos que saber erguer a cabeça e caminhar para Deus. Este tempo vai passar. O tempo de mandar calar vai passar. E portanto temos que erguer a cabeça. Nós hoje celebramos um santo do Canadá. Foi bispo de Montreal. Portanto, Zeferino Morreau, portanto, de origem francesa, e fundador das Irmãs de São José. Nós vivemos um tempo em que os católicos aqui no Canadá, na imigração, os católicos tomaram conta das escolas e dos hospitais. Porquê? E essa pergunta a gente não deve esquecer. E eu espero que o Canadá nunca se esqueça disso. Hoje quase que é proibido haver hospitais católicos, é quase proibido haver escolas católicas, mas também passará este tempo. Mas deve-se muito aos nossos antepassados, católicos, que amaram muito o ensino, a cultura e o trato nos hospitais. Eu às vezes, por exemplo, nos hospitais, a gente sabe que já há muito profissionalismo, mas eu vejo, às vezes o profissionalismo sufoca a humanidade. E temos que estar atentos a isso. Porque, por exemplo, uma pessoa que toma muitos medicamentos precisa de beber muita água. Mas bebendo água tem que ir à toalete. E eu não sei, francamente, se hoje há disponibilidade para isso, para os nossos velhinhos. E as nossas freirinhas, às vezes algumas talvez até nem fossem muito profissionais, mas tinham amor, tinham caridade
E nós não podemos calar o amor nem a caridade. E este bispo, Luís Zeferino Morro, arcebispo de Montreal, fundador dos Irmãos São José, por atenção aos pobres. Nunca nos esquecemos, não nos devemos esquecer, os hospitais surgiram na Inglaterra. E porquê que surgiram em Inglaterra? Em Inglaterra é uma terra, já há muitos anos, em que os nobres, os ricos, tinham enfermeiros e médicos em casa. E os pobres não tinham. E, portanto, foi a Igreja Católica que sentiu necessidade de criar os hospitais para cuidar dos pobres. E é daí que vimos. Hoje o Estado está a tomar conta de tudo. Nós lembramos-nos em Portugal, nada pode respirar além do Estado, é tudo o Estado. Mas o que é que a história e o tempo dirá? O que é que a história e o tempo dirá? Portanto, demos graças a Deus. Eu vou fazer uma oração ao casal e depois faremos a oração dos fiéis e lembramos e damos graças a Deus pelo dom do matrimónio e da família. Graças a Deus. Pai Santo, que formaste o homem à vossa imagem, homem e mulher os criastes, para que unidos no corpo e no espírito cumpram a sua missão no mundo. Pai Santo, que para revelar o desígnio do vosso amor, quiseste significar no mútuo amor entre os esposos a aliança que firmaste com o vosso povo, e chegada à plenitude da nova aliança, manifestais na união conjugal dos vossos fiéis o mistério nupcial de Cristo e da Igreja. Estendei-vos sobre os vossos servos António e Francelina a vossa mão protetora e derramai em seus corações a virtude do Espírito Santo. Fazei que na sua união sacramental comuniquem entre si os dons do vosso amor, seja um para o outro o sinal da vossa presença, e formem um só coração e uma só alma. Concedei também, Senhor, que possam sustentar com o seu trabalho a casa que edificam e preparar a sua família para a família celeste, formando-os na lei do Evangelho. Abençoai a vossa serva Francelina, para que desempenhe dignamente a missão de esposa, mãe, fomente o amor casto e santo em sua casa, ilumine com a sua graça e afabilidade, e disso dê testemunho. Abençoai também, Senhor, o vosso servo António, para que desempenhe dignamente a sua missão de esposo fiel e pai providente, e disso continua a dar testemunho. Concedei, Pai Santo, que estes esposos que hoje participam da vossa mesa e celebram os 65 anos de matrimónio, a alegria de participarem um dia no banquete celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e muitos parabéns. Obrigado por vir. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Parabéns. No feliz aniversário dos 65 anos de matrimónio dos nossos amigos António e Francelina, peçamos para eles e para todos os esposos do mundo a graça de crescerem na fidelidade e no amor, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos António e Francelina, que Deus uniu no sacramento do matrimónio, para que tenham uma vida longa e cheia de boas obras, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para os casais com filhos,
pelos filhos que eles geraram, para a vida e para a fé, para que lhe retribuam com largueza e com amor todo o carinho e ternura que os pais lhe deram. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para os casais sem filhos, por eles e por todos os esposos, que também fazem 50 anos de casados, para que habite sempre neles a paz de Cristo. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos casais que vivem o amor de Deus, socorrendo os pobres e todos os que sofrem, para que recebam a recompensa à vida eterna, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos casais separados, para que, com a ajuda e a compreensão dos amigos, possam redescobrir o sentido cristão da vida, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todas as famílias da terra, para que se consolidem na fidelidade e no amor, e não se deixem vencer pelas insídias do mal, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós reunidos neste dia, para que, no estado de vida que escolhemos, sejamos construtores do reino de Deus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por todos nós este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nossa e toda a sua santa Igreja. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, dos familiares, da família que celebra hoje 65 anos e amigos que foram partindo, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em pecado, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão deste divino sacramento aumente em nós a vossa graça, nos purifique de todo o pecado e nos torne cada vez mais dignos de tão grande benefício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, desejamos bom dia aos noivos, que 65 anos da ação de graças pelo dom da família, e nós celebramos aqui na capela na época do Espírito Santo, que segundo a nossa tradição, e não sei se algumas pessoas nos estão a acompanhar, e está aqui a coroa do Espírito Santo e as bandeiras do Espírito Santo, a nossa tradição, e que o Espírito Santo continua a dar-nos os dons, os 7 dons, a todos nós e às nossas famílias. A coroa da tradição portuguesa foi a Rainha Santa Isabel, que a primeira a usar a coroa e a coroar os pobres de Lisboa com a sua coroa. A primeira coroa das coroações do Divino Espírito Santo foi com a coroa real da Rainha Santa Isabel. E depois o povo, nos lugares onde esta tradição se manteve, então tem as suas coroas, cada paróquia, cada família tem as suas coroas, mas nunca nos devemos esquecer como povo que somos um povo também do Espírito Santo, a invocação do Espírito Santo. E a grande pergunta que quando nós somos coroados é esta: queres ser rei à maneira do mundo ou rei à maneira de Deus? No fundo é essa a pergunta. Foi essa a ideia da Rainha Santa Isabel, de dizer às pessoas: o que é que preferes? A realeza à maneira do mundo ou a realeza à maneira de Deus e do seu Espírito Santo? Portanto, um abraço, e que todas as famílias que celebram aniversários que se sintam abençoadas e acompanhadas nos seus dons do Divino Espírito Santo. Então, muito bom dia a todos.